Bom dia, meus amigos. Sábado, dia 24 de abril, nosso último sábado de abril. Semana que vem, feriado do Dia do Trabalhador. Então, semana que vem vocês vão poder descansar. É o dia de todo mundo que vai para a labuta, né? Quem ainda não está na labuta, mas é um estudante, estudante é válido como profissão, né? Porque o trabalho é bem puxado, né? Tem que se esforçar, tem que se empenhar. Parabéns para vocês aí, antecipadamente pelo dia 1º, que será só semana que vem, que, né, em virtude de não ser uma aula presencial pelo feriado, a gente tem que cumprir nossa carga horária. Então, em virtude disso, vocês terão a atividade semipresencial. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é válida, né, pela presença. Então, o aluno tem as atividades que são direcionadas e o aluno, então, tem que fazer a atividade para ganhar a respectiva presença. Lembrando que essa disciplina é uma disciplina presencial, muito embora muitos achem que isso aqui é EAD, isso aqui não é longe de ser EAD, né? Letícia, bom dia. Bom dia, prof. Me atrasei hoje. Tranquilo, faz E aí parte. depois o computador não ligava. Meu Deus do céu. Não, esses dias, desculpa interromper aqui, mas vou aproveitar a deixa da Letícia. O computador, no meio da aula, entrou em processo de atualização, cara. Eu tive que reiniciar. Eu não sei, eu acho que a Pamela Martins foi segunda, não foi, Pamela? Tu tava, eu acho. Sim, senhor, isso aí, segunda na aula. Metade da aula foi teu computador atualizando. Não, mas exagerou um pouco aí, mas foi bastante tempo. Acontece, cara. E agora a gente está literalmente na mão da máquina. Se ela disser hoje é greve, estamos ferrados. Não tem como furar a greve. Quer dizer, eu até furei, né, Pamela? Eu usei o celular, lembra? A gente pegou o celular, foi lendo conteúdo, foi fazendo umas outras coisas assim. Mas, senhor, vou te dizer, durante a aula não me aconteceu, mas no meu trabalho já. Porque o meu notebook, pior. ele pede, né, para atualizar. O da Braskem não, o da Braskem simplesmente desliga e não tem o que eu fazer. E daí não te dá a opção. E ficou atualizando um tempão ainda, né? Eu mandei um WhatsApp pro meu chefe, ó, não tô online, porque tá atualizando aqui, não volta nunca o notebook. Daí a gente enfrenta essas dificuldades aí, né? Então, Letícia, fica tranquilo, faz parte, viu? Tá bom, prof. Mas então, voltando aqui, como essa disciplina, então, ela é presencial, a presença, acho que foi bem coerente às colocações dos colegas aí, claro, sempre utilizando muito do bom senso, mas sim, os alunos vão ser cobrados pela frequência. Então, isso aqui que nós estamos não é EAD, né? EAD, até a gente agora, aqui na UBRA, nós temos as 3 modalidades, né? A modalidade presencial, que é essa, que tu tem que ter 75% da presença, ou seja, a cada 10 aulas, tu pode faltar 2 aulas e meia, né, digamos assim. A disciplina categoria 17, que ela é uma categoria semipresencial, que o que acontece? Todas as aulas são, conteúdo é trabalhado, são gravadas, o conteúdo é disponibilizado na forma de livro, tá? Na forma digamos, de capítulos, né? 6 capítulos, 3 por trimestre. Os alunos têm as mesmas atividades, relatório virtual, prova, e também a avaliação final, a avaliação semestral e final, porém, não são cobradas as presenças, né? É muito parecido com o EAD, porém, tu tem um aporte semanal, né, de conteúdo, discussão, a possibilidade de estar síncrono com o professor, mas não é cobrado presença. Mas, e tem o EAD. O EAD é muito simples. O aluno acessa a hora que quer, dentro da disponibilidade de tempo que ele tiver,
o conteúdo está lá sempre à disposição para ele. Os atendimentos são assíncronos, ou seja, acontecem obviamente, dentro de uma periodicidade de retorno. Então, os professores têm até 48 horas úteis, né, para poder estar dando esse feedback para o aluno, caso tenha um questionamento. Essa categoria 17I, o EAD tem a presença de professores tutores, né, que auxiliam o professor, que é o conteudista, que é aquele que coloca material, disponibiliza material. Então, são essas as 3 modalidades que nós estamos aqui trabalhando dentro da UBRA. Ok? Então, salvo as observações matinais de sábado, o que nós temos já disponível lá na nossa plataforma? Tá? Então, assim, a aula de hoje já está ok, já está liberada. Tá? Nós hoje vamos ter uma TDE, tá, muito parecida com a da aula passada, inclusive eu dei feedback, né, para todos os trabalhos que foram postados. O pessoal apresentou muito mapa mental e não conceitual, né? A diferença do mental para o conceitual é muito parecido, tá? Mas o conceitual a gente tem que detalhar um pouquinho, né, o processo, dar um pouquinho mais de, digamos, de gordura para visualização do mapa. Teve uns ali que foram bem discretos, né, ou melhor, não foram nem discretos, porque simplesmente não conceituaram, só jogaram palavras-chave, né? E não era esse o intuito da atividade. O professor conversou individualmente com cada um dos alunos. A aula de hoje, então, nós vamos também estar desenvolvendo um mapa conceitual, só que vai ser um pouquinho diferente. Ao longo da aula de hoje eu vou estar dando explicação. Bom, já está disponível a semipresencial, tá? Então, essa semana que vem, na quinta-feira, que é bem no dia da semipresencial, nós vamos ter aí uma live, tá? Com este que vos fala. Nós vamos estar aí tendo um bate-papo aí com o pessoal lá do CRQ, falando um pouco de inovação na indústria química, né? Muito do que a gente já vem conversando hoje, do que a gente já vem trabalhando nas nossas aulas aqui, mas então vocês vão ser convidados a assistirem ao vivo ou não. Se tiverem perguntas, podem enviar perguntas prévias. Se quiserem pegar o professor com as calças na mão, aí, ó, podem fazer as perguntas aí conforme vocês tiverem interesse, tá? E paralelo ao assistir, né, ao participar de forma remota, valendo como semipresencial, né, vocês também vão ter que fazer o quê? O TDE. O que é o TDE? Valendo como presença. Então, elaborar uma sinopse com no máximo 500 caracteres com espaço sobre o assunto abordado no evento. Então, fala um pouco sobre o que achou, sobre o que entendeu, sobre o que poderia ter sido abordado e não foi, críticas construtivas, críticas positivas, negativas, o que for. Eu acho que é muito importante a participação. E lembra, os 500 caracteres é só por um fato, assim, de tu também não escrever um livro, mas também não escrever uma frase, né? Então, é elaborar algo com início, meio e fim, né? Bem dissertativo, digamos assim, mas também nem nada cansativo, né? Algo que, de fato, né, apoie o professor e também inspire os colegas, porque isso é uma sala de interação, ok? Bom, essa, então, é a atividade semipresencial do dia 29/4. E o que acontece? No dia, né, no dia 1º, como eu falei, vai ser feriado, e a nossa objetiva, ela vai, deixa eu tirar isso aqui daqui, a nossa objetiva, ela vai ser no dia 8,
Então, aqui na aula 11, a gente vai ter a semipresencial, que vai envolver o quê? Leitura de 2 artigos, tá? Um sobre o polo naval do Rio Grande do Sul e outro sobre o polo petroquímico do Rio Grande do Sul. E o que é a semipresencial? Vocês, então, vão dissertar da mesma forma, então, sobre a criação do polo naval e do polo petroquímico. O que representaram para a história do Rio Grande do Sul? Com base em que os investimentos foram feitos? Teve investimento, Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco Regional, Secretarias de Desenvolvimento e Inovação. Escreva em 500 caracteres, da mesma forma, né, como você, futuro protagonista da reindustrialização do RS, busca aplicar seu conhecimento e ou investir o seu tempo. Então, é bem sob o ponto de vista de vocês. Então, indiferente de crise ou não, como os negócios são criados? Né? São baseados numa lei, são baseados, né, em investimentos setoriais, é algo que, de fato, tem uma análise muito de tendências, uma análise do que, para onde caminhamos, né, e o que precisamos, de fato, para que aquilo, de fato, se torne essencial. Então, assim, só dando uma prévia, por exemplo, o Polo Naval foi um grande investimento feito, né, teve um grande desenvolvimento regional, porém, hoje, nós vimos que se criou, né, uma bolha e hoje está tudo parado. Mas por que parou? Parou por culpa de A, B ou C? Até que ponto, né, investimentos feitos pelo Estado, né, podem ser mantidos mesmo que, né, a instalação ou a empresa ou a indústria a qual visa trazer, sim, emprego, visa trazer, né, desenvolvimento regional, mas que também precisa ter um olho no peixe, outro no gato. Ou seja, se o negócio não dá lucro, ela tende a acabar, né? Então, até que ponto a questão de privatizações, até que ponto, né, uma visão mais estratégica, né, uma visão mais de gestão é importante dentro do desenvolvimento, né, de um novo negócio. Então, é bem tocar na ferida. Tudo que nós vimos, né, o que foi o polo, até que ponto o polo foi lucrativo, ou até que ponto o polo petroquímico, por exemplo, deu prejuízo, e quando que virou essa chave. Então, não são nem 2, nem 3, nem 4 exemplos de empresas que tiveram a gestão do Estado e que, com o passar do tempo, não foram mais lucrativas, né? Ou sequer em algum momento, será que foram lucrativas? Bom, aqui não cabe a gente fazer uma análise global nem geral, mas sim pontual. Então, é aqui que eu quero que vocês leiam, façam uma reflexão, tá? E, por favor, participem aí, de forma também, né, participativa, pois é uma sala de interação, então, contribuam, né, deem os seus pontos de vista e compartilhem aí com os colegas, ok? Muito bem. E, né, sem mais delongas, na aula 12ª, que vai ser daí sim, dia 8, nós vamos ter aí, né, a nossa objetiva AP1, certo? Então, é aqui que nós vamos estar realizando. Então, a atividade da aula do dia 8 vai acontecer, vai abrir a prova, né, no dia 8, que vai ser no sábado, e vai fechar, né, no dia, até o final do dia, né, no dia seguinte. Aqui, ó. Então, deixa eu
só fazer uma correçãozinha aqui que estava... aqui abre dia 8, e daí caso a pessoa tenha algum problema com a internet, a gente deixa até o dia seguinte, tá? Então, só para a gente estar validando, o que vai cair então nessa prova? Essa prova, como eu já falei na semana passada, vai cair esses conteúdos, esses processos que nós vivemos trabalhando, né, a opinião de vocês com relação a determinados assuntos, e principalmente, né, vocês como protagonistas. Eu não estou mais conversando aqui com estudantes primários, não estou mais aqui conversando com estudantes que são básicos, vocês já estão se tornando profissionais. E é muito triste nós conversarmos com ex-alunos e os ex-alunos pegarem e dizerem assim, né, um ou outro, obviamente, né, professor, estou meio perdido, não sei o que fazer, né, pensei que depois que tivesse com o canudo na mão, as portas fossem se abrir. E às vezes é bem o contrário, tá, pessoal? Às vezes o cara ter um diploma de curso superior, às vezes fecha portas. Por quê? Porque o cara não está mais te enxergando como um aprendiz, uma pessoa que esteja, entre aspas, em formação. Às vezes o cara acha que tu está pronto, né? E às vezes tu, durante a tua formação, tu não te desafiou, não teve atitude para buscar conhecimento, não teve atitude, né, para, de fato, fazer a diferença durante a sua formação, e depois, quando tu está encarando, né, o mercado de trabalho, esse mercado de trabalho, ele não perdoa, ele não faz que nem muitas vezes o professor faz. Não, passa a mão na cabeça, não, fica tranquilo, a gente dá um... Não, o mercado de trabalho é duro, né, é seco. Então, está apto, não te apresenta. Então, infelizmente, é assim. Aí, hoje, cada vez mais, nós vivemos aí num mundo global. Então, tu não está competindo só com os teus colegas da mesma universidade, tu está competindo com colegas do Estado, do Brasil, né, da América, do mundo. Então, por favor, pessoal, aproveitem esse tempo de estudante para vocês se aprimorarem. Então, isso vai ser cobrado no objetivo para que vocês cada vez mais sejam vistos como profissionais. Então, respostas à altura, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim, vamos aí para a nossa... pessoal, me ouvem bem aí? Sim. Sim, ótimo. Qualquer coisa é só me interromper, tá? Então, vamos continuar hoje, tá? Mapeando os principais processos, tá? Vamos estar buscando, sim, processos inovadores, né? Básicos ou estratégicos para o nosso Estado, parte 3. Então, já viemos aí evoluindo. No primeiro momento, buscamos, né, o que se tinham de tendências, né, o que o mundo traz de possibilidades, exploramos um pouco do nosso universo estadual em termos de produtividade, então, o que mais industrializamos no Estado. Vimos aí uma forte veia agrícola, uma forte veia, né, pecuária, né, e dentro desse universo agropecuário, nós temos aí uma infinidade de produtos, uma infinidade de possibilidades, tá? Dentro disso que nós viemos desenvolvendo, nós criamos já um universo lá de templates que vão servir depois para rodar o nosso processo de inovação. Então, a gente tem lá uma série de templates que vão trazer tendências, né, para o futuro, e dentro dessas tendências, nós, com as nossas competências de engenheiro químico, né, dentro das ortodoxias que temos que quebrar, né, como nós iremos propor ideias para, no futuro, estar gerando novos negócios. E, então, em cima disso,
né, essa terceira parte, ela vem o quê? Para que a gente traga mais visões de possibilidades dentro dos produtos, dentro dos processos que hoje, né, estão sendo aplicados no Estado. Então, hoje nós vamos para mais uma parte desse trabalho. Na última aula, como complemento, né, ao que foi trabalhado dentro do processo de celulose, então a gente explorou bastante o processo de celulose, exploramos os dois principais processos de extração da polpa, onde nós vimos o processo Kraft e vimos o processo sulfito, que são os dois processos que nós temos no nosso estado. Tá? Então, dentro desses processos de extração da celulose, de diferentes matérias-primas, o Kraft pega fibras mais longas, mas nem tão longas, por quê? Porque o período de corte das árvores é um período de 5 a, no máximo, 10 anos, tá? Então, dentro desse período, a gente não chega a formar fibras de celulose tão longas, então isso faz com que a característica e entre aspas... Oi? Alguém quer falar? As características e, entre aspas, da nossa matéria-prima base, que é o eucalipto, no caso específico aqui da CMPC celulose, deu uma característica da polpa, caracteriza essa polpa, né? E, diferente, em Cambará, já se utilizando de um outro processo, outra matriz de matéria-prima, pinos, que é uma característica diferente, e lá, sim, trabalhando com uma madeira também diferente, porque ela tem resina e tem outros tipos de subprodutos, entrou, então, esse trabalho material 1, que falava sobre o branqueamento da celulose sulfito com peróxido. Então, é um tipo de processo TCF, ou seja, Total Chloride Free. Então, esse processo TCF, ele visa um olhar diferente para os produtos. Da mesma forma como às vezes a gente compra um livro de madeira de reflorestamento, aparece lá um adesivo. Então, isso tem a ver com características de produto, com posicionamento de mercado, marketing, e principalmente de alguns, entre aspas, problemas que a presença do cloro na celulose pode estar causando em celulose que tem uma aplicação higiênica, que vai poder estar causando algum tipo de lesão no local ao qual fica em contato essa celulose. Também foi passado na aula para vocês as tecnologias envolvendo o soja. Então, da mesma forma que a gente fez com a celulose, a gente também procurou explorar um pouquinho mais, já que o nosso estado é um grande produtor de soja, e o que nós fazemos com esse nosso diferencial, que nós, inclusive, através de um material da Secretaria da Agricultura, nós percebemos que uma das culturas, que é o soja, nós, embora tenhamos, em termos de área plantada, um pouco menor do que outros estados da federação, mas, embora a nossa área seja menor, nós ainda nos destacamos como produtores de soja. Por quê? Porque nós conseguimos tirar alta produtividade do nosso solo, devido a características regionais e também tecnologias investidas. E isso faz com que nós tenhamos muito grãos disponíveis. Só que o valor da commodity grão vai nos dar um ganho. E se nós trabalharmos esse grão, extrairmos, por exemplo, o soja, e se nós trabalharmos esse óleo, transformando-o em biodiesel, ou
promovendo a hidrogenação, ou polimerizando esse óleo, ou aplicando esse material à indústria de borracha. Então, um pouco dessas possibilidades eu vim trazendo para vocês, para que vocês entendam. Não é que a gente tem que aprender que nem o videozinho que eu trouxe para vocês sobre de onde vem a inovação. Então, muitas vezes a gente não se dá conta, mas o que eu quero é gerar insights em vocês. A partir do momento que vocês têm uma visão mais geral da situação, vocês começam a criar correlações. E dentro das culturas, a gente começa a perceber possibilidades. Então, um pouco disso nós vamos fazer no TDE da aula de hoje. Dentro dos maiores produtores do estado, o nosso estado hoje tem quais as indústrias, empresas que mais se destacam na região sul. Então, nós vamos ver algumas grandes indústrias aqui do estado e quais são os principais produtos, qual é a estratégia de negócio delas, como elas buscam novos negócios. Então, em cima dessa parceria, eu vou dar um pouco mais de detalhes como vai funcionar, mas nós vamos caminhar por aí. Então, do TDE da aula passada, 66% dos colegas aí realizaram a atividade. Parabéns, Eduarda, parabéns, Gustavo, Letícia, Luísa, Pamela Leal, Tiago. A Pamela Martins, ela perdeu o prazo, ela falou com... Isso. Eu ia dizer isso agora, eu rateei no prazo, porque eu fiz o negócio e eu fui ver e eu acabei vendo a data de orgânica. E deu, não, é pro dia 25 e tal, tá tranquilo para postar, não vou postar agora. Esse é o problema de tu ter o mesmo professor em mais uma disciplina, né? Mas tu já colocou lá no Drive ou não? Vou colocar agora, senhor, durante a aula. Isso, coloca lá. Nesse Drive aqui que o professor criou, ele vai ser o segunda fonte de material que nós vamos estar gerando para o nosso processo, que é o que vai vir no AP2. Então, fase 2, geração de ideias com base no cruzamento dessas informações. Então, esse link aqui vai trazer vocês direto para cá. Tá? Então, nós temos aqui material em análise, então a Pamela coloca aqui dentro, tá, Pamela? Tá, senhor, vou botar. Tá. Peraí que eu acho que não está compartilhado aqui. Deixa eu aqui, ó. Deixa eu aqui, compartilhar. Então, mudar. Aqui. Qualquer pessoa com link. Agora estamos abertos à rede mundial, por isso que aparece o globo aqui. Então, agora sim, estamos aqui. Agora você pode largar lá. Daí larga aqui dentro em análise. Os materiais aprovados eu já coloquei. Eu peguei aqueles mapas que já tinham sido postados lá pelo Gustavo, Tiago, Pamela e Letícia, de processos anteriores, que eram daí mapas mentais mesmo. Joguei aqui. Os conceituais que ficaram bons aqui, eu também larguei aqui, tá? E daí aqueles que não ficaram bons, os alunos podem estar melhorando eles e largando em material para análise aqui, ó. Tá bom? No feedback que o professor deu, tá lá. Eu dei o feedback individual para cada um, ó. Ficou bom, ficou regular, precisa melhorar. Não trabalhou conceito. Professor, estou com dificuldade, me ajuda? Sim, ajudo. Por isso que durante o TDE, caso alguém tenha alguma dúvida, chama o professor individual. Não quero falar na frente da turma. Não tem problema. Me chama, paralelo, a gente cria uma salinha e dentro dessa sala a gente consegue, então, estar discutindo
melhora essa situação aí. Ok? Bom, então, feedback do material 8. Tá? Então, o que nós vimos aqui no primeiro material? Né? Então, a utilização do processo, né, de utilização de peróxido no branqueamento. Tá? Então, assim, em si, o resumo, ele trata do quê? De um trabalho que foi feito, né, na indústria Cambará S.A., onde outra indústria, Peróxido do Brasil, apresenta a possibilidade do uso do peróxido em substituição ao hipoclorito de sódio, que hoje é utilizado, ou até então era utilizado no processo de branqueamento. E daí é feito, através desse paper, é apresentado o material feito em bancada e depois, né, o teste em bancada viabiliza o teste em planta. Então, é feito todo um acompanhamento do teste em planta, inclusive tem modificações no processo que são sugeridas e implementadas, e todos os resultados são apresentados. Bom, onde é que eu quero chegar quando eu peço para vocês lerem um artigo desses? Eu quero que vocês se enxerguem como futuros profissionais, pessoal. Então, quando a gente lê a disciplina Processos Industriais, o que vem na nossa cabeça? Bom, eu vou fazer essa disciplina, eu vou aprender sobre todos os processos da indústria. Eu vou virar um expert em todos os processos. Mentira, pessoal, mentira, não tem como. É impossível, em um semestre, tu ver todos os processos. Sim, vocês, durante a graduação, vocês têm disciplinas que envolvem operações, que envolvem processos, que envolvem diferentes segmentos industriais, como uma maior, digamos assim, trabalho em cima de reatores, cinética dentro de reatores, a parte de química geral, ou seja, o básico da química geral, estequiometria, reações químicas, balanceamento, reagesso, rendimento. Bom, entramos em química orgânica, passamos por química inorgânica, em quais os principais produtos são desenvolvidos e trabalhados, né? O que se tem em termos de teoria a respeito de, digamos assim, grandes convenções a nível de definição de nomes, a nível de entendimento de fórmulas moleculares, estruturais, ou seja, uma linguagem muito própria da química e também, né, uma visão ampla de processos. Bom, quando nós chegamos à disciplina de processos industriais, parte-se da premissa que o básico tu já teve, né? Agora entra o olhar do químico, do engenheiro químico sobre os processos. E daí, quando o professor traz um artigo para vocês desse tipo, eu quero que vocês se enxerguem como futuros protagonistas. Ou seja, vocês vão ser, esse trabalho é vocês amanhã dentro da indústria. Então, como que foi feito esse trabalho? Né? Foi assinado por profissionais. Aqui nós temos tanto profissionais que um dia foram estudantes como vocês, mas que se depararam frente ao mercado de trabalho. E eles têm que justificar a técnica que eles adquiriram através de ganhos financeiros. E esse trabalho, ele traz bem isso. Ele traz o olhar do profissional que está dentro da empresa, recebendo o profissional da outra empresa que está propondo uma melhoria, né? E, às vezes, essa melhoria é inovação. Né? Às vezes, a gente fica muito, né, restrito à definição do tema inovação. Tem que ser algo novo, tem que ser algo inédito. Depende, pessoal. Estamos falando do quê? De algo que tem que ser disruptivo ou algo que seja disruptivo para a própria empresa, né? Usar outro agente oxidante até então não utilizado. Qual é o custo que isso vai dar? Bom, se o custo vai ser maior, como eu vou justificar
o uso de algo mais caro, algum benefício tem que me trazer. E esse benefício, obviamente, no resumo final da informação, tem que trazer mais receita. Então, não existe tu inovar para perder dinheiro. Não, tu vai inovar para ganhar. Né? Para esse diferencial fazer com que tu ganhe mais receita. Então, esse trabalho tem muito disso. E aqui, então, é apresentado o processo de como é feito, né, a extração que a gente já estudou, né, já estudamos na aula passada, como é feito, então, a extração da polpa com o processo sulfito, onde nós temos um pH ácido de cozimento, diferente do Kraft, uma temperatura de 138. Então, nós vamos ter, no final do processo, uma matéria-prima, onde esse material, embora, comparando com o Kraft, seja branco, mas ainda precisa ganhar mais alvura. E para isso, então, tu vai precisar de agentes oxidantes. Então, essa planilha aqui nos mostra exatamente isso, né, o trabalho, como ele é feito. Então, num primeiro momento, né, nós temos o quê? Uma alvura, aqui, né, nós avaliamos a alvura da polpa, né, depois que é extraída da madeira, ela vai ter uma alvura de 54%. Né, e a especificação da polpa para uso como celulose, ela precisa ter uma alvura mínima, né, de 80%. Então, aqui começam os testes. Primeiro, né, vamos avaliar aqui uma alvura feita em laboratório, que vai ter etapa 1, uma alvura de 56%. Etapa 2, então, primeira etapa o quê? Tu vai fazer, então, sob pressão, a 100 graus centígrados, durante 30, de 15 mais 30, ou seja, em torno de 45 minutos, né, trabalhando com uma solução, trabalhando com 3 gramas de soda pastilha, 100%, em 100 gramas da polpa. Né? Então, o que ocorre no final do processo? pH, né, inicial 11,8, final 10,1, alvura inicial 54,7, alvura final 56,5. Né? Aqui, esse amarelamento não é tão significativo, mas o amarelamento é o que acontece em termos percentual com essa alvura após aplicado a soda. Se tu deixa parada, tu fez análise agora, mas essa polpa não vai ser imediatamente finalizada, então ela vai ficar um tempo exposta. E essa exposição da polpa ao ar, as condições atmosféricas, promove um amarelamento. Então, esse amarelamento, em termos percentuais, é dado aqui. Então, a polpa, no início lá do processo, ela tem uma perda, né, um ganho aqui, uma perda de alvura, em torno de 24%, e assim sucessivamente, conforme as etapas do processo. Então, já depois, então, da aplicação da alcalinização, nessa mesma polpa, tu agrega o hipoclorito, que é o padrão. Então, pessoal, a mesma coisa que a gente faz para o processo sulfito, de forma muito, mas muito semelhante, tu vai fazer para o processo Kraft. Tá? Então, é isso que vocês têm que compreender, visualizar as coisas. Então, tu imagina, isso aqui, tu pegou um copo de Becker, tá? E esse copo de Becker, tu colocou ali 100 gramas da base da polpa, aquele material que está com a água misturada, ele não está numa forma sólida, ele está
na forma de uma polpa que saiu do cozimento e vai passar pelo processo de branqueamento. Então, ele tem material sólido presente, mas também tem material, tem líquido. Então, tu vai agregar primeiro a soda. Termina essa primeira etapa, né? É um vaso fechado, porque tu está colocando pressão, então tu não vai poder fazer, obviamente, pressão de 2 quilos dentro de um copo de Becker, então tu vai estar provavelmente usando um reatorzinho de aço inox, né, com tampa, onde a pressão vai ser a própria pressão de vapor, promovido pelo próprio aquecimento. Então, tu adiciona o peróxido, então, lá, sem pressão, a uma temperatura de 37 graus, deixa 180 minutos agindo, né? Aqui a consistência, aqui é o percentual. Então, aqui tu tinha 7% de polpa em cima da água, aqui tu tem 12%. Tu teve um aumento de consistência aqui, porque tu perdeu água, né? pH inicial 10,6, final 8,3. Então, ó, tu teve aqui um branqueamento de 56,5 para 59, ou seja, é uma evolução. Próxima etapa, acrescenta mais soda, bota pressão de novo, só que trabalha com uma temperatura um pouco mais baixa. Né? Aqui tu vai trabalhar de 15 a 135 minutos, uma consistência um pouco, porque tu teve que agregar um pouquinho mais de água, então a tua consistência ela diminui. Ó, pH inicial, final 11. Veja, por que o pH aqui diminuiu mais e aqui diminuiu menos? Por quê? Porque os sítios ativos estão sendo eliminados, então tu não está mais tendo consumo de álcali. E a alvura dá um pulo, de 59 para 74. E daí tu acrescenta mais hipoclorito, tira a pressão, trabalha com 37 graus, durante 180 minutos, né, com um teor de sólidos maior, né, o pH, então, ele vai variar de 10,8 a 8,5 e a tua alvura passa de 7,4 para 8,7. Bom, isso é o que, de fato, a empresa faz, usando hipoclorito de sódio. E aqui é a reversão após 4 horas a 105 graus. Então, se tu aquecer, né, essa polpa durante 4 horas a 105 graus, ela perde a alvura, ou seja, ela continua reagindo de alguma forma negativamente. Isso faz com que ela fique percentual de amarelamento também diminuiu. Onde queremos chegar? Então, esse é o processo que a gente tem que comparar. Então, dentro desse processo comparativo, aqui é feito, né, uma associação de hipoclorito com peróxido de hidrogênio, e aqui, por fim, nesse processo aqui, é feito somente o uso de peróxido, né? Então, só para nós compararmos, hipoclorito versus peróxido. Então, o que nós temos aqui? Ó, 3 de soda e tu já parte soda e peróxido. 2 quilos de pressão, 100 graus, 45 minutos, né? Consistência de 7. Então, pH inicial 11,7, pH final 10. Na primeira etapa, tu passa de uma alvura de 54 para 59. Na segunda etapa, já numa temperatura mais baixa, readicionando a mesma quantidade de soda e de peróxido, nós deixando mais tempo reagindo, numa consistência de sólidos maior, o que nós percebemos? Né? Que o pH também perdeu um pouco, mas a alvura ela foi significativamente maior, de 59 para 81,7. Comparando com o processo de peróxido, de hipoclorito, a alvura é menor. Isso quer dizer o quê?
que realmente o poder oxidante do hipoclorito de sódio é muito bom. É muito bom, né? Inclusive, após, né, a questão da reversão também se mostra. Mas é muito próximo os valores, né? E, dependendo das vantagens comerciais, isso pode se tornar válido. Mas, veja, esses resultados aqui, ó, permitiram o seguinte, bom, frente à análise, então, apresentada, há possibilidade, sim, de nós fazermos um teste em planta, que foram outros testes, então, feitos complementarmente. Então, com base no estudo de laboratório, que vocês, futuros profissionais, engenheiros químicos, vão ter que saber orientar esse tipo de trabalho no laboratório, porque essa é a orientação, né, que vai fazer com que a gente venda um novo produto a ser aplicado na planta. Então, essa era a proposta da Peróxido, né, do Brasil. Então, para o teste em planta, né, o processo, então, seria acrescentar, né, água do processo, bem aqui, lá no início, né, onde vem tu saiu, a polpa, então, saiu de dentro do reator, então ela vai passar pelo processo de branqueamento. Então, o processo de branqueamento vai incluir, então, a proposta era dosar soda e peróxido, então aqui começa a ação, e tu vai para o reator, então, MCOD, onde tu tem injeção de oxigênio e vapor aqui. Então, aqui tu vai ter um reator de branqueamento, tu vai fazer a descarga disso e depois tu vai passar por mais algumas etapas de lavagem que também podem agregar mais branqueamento à tua celulose. Então, o trabalho, ele fala de como foi o teste em planta. E aqui a gente viu que foi dosado, então, 10 quilos de peróxido por tonelada de polpa e o pH foi mantido entre 10,5 e 11, isso na planta. Passado, né, depois da dosagem por tonelada, então se passa 10 toneladas de polpa por hora. Quanto de peróxido tem que dosar? Então, isso tudo vai fazer parte da vida de vocês quando forem aplicar um produto em planta. Então, questões, problemas, dúvidas vão surgir, por exemplo, para tu quer fazer um teste durante 10 dias na Cambará celulose. Bom, eu fiz teste em laboratório que me deu quantidades em gramas por 100. Então, se eu te digo que eu produzo 100 toneladas por dia de polpa, eu consigo estimar consumo dos insumos químicos e eu também consigo, né, com base nisso, projetar quantos dias de operação eu vou poder estar operando a minha planta com consumo de produtos químicos. Então, por exemplo, depois dessa dosagem por tonelada, então se passam 10 toneladas por hora, eu vou estar dosando 100 kg por hora de peróxido de hidrogênio. Fica 45 minutos a 100 graus, esse é o tempo de retenção no reator. Né? Depois desse tempo, eu tenho o quê? Alvura inicial, 60% ISO, alvura final, 72% ISO, com uma velocidade, uma viscosidade cinética de 30 centipores. Qual é a função da viscosidade? Pessoal, eu preciso fluidez. Então, eu não estou girando papel aqui dentro, eu não estou girando material seco. Eu estou girando um fluido. Então, eu tenho a polpa, que é composta principalmente de celulose, então essa celulose está dispersa nesse meio líquido. Então, essa dispersão de celulose, né, é a que vai apresentar essa viscosidade. Bom, outra aplicação, por quê? Porque aqui, então, só nessa etapa eu consegui baixar 12%, né, eu consegui aumentar em 12% a alvura, mas eu tenho que chegar a 80%. Então, aqui
eles detalharam também a etapa de lavagem pós-MCOD, que é o reator de branqueamento principal, com dosagem de oxigênio. Então, foi feito esse detalhamento, né? Num primeiro momento, aqui se dosava hipoclorito, e para que não se perdesse a matéria-prima, né, sabiamente a engenharia da Cambará e a engenharia da Perox do Brasil entraram num consenso. Olha, pessoal, a gente não pode... Porque hoje o processo lá não tinha a dosagem de soda e peróxido, era só oxigênio e vapor, né? Então, o peróxido era... o hipoclorito era dosado só aqui. Então, a ideia deles foi o quê? Bom, então, para a gente não perder, vamos reduzindo aos poucos o hipoclorito. E dentro, então, dessa proposta, eles vão reduzindo até zerar. Porque como o processo é dinâmico, tu vai conseguindo acompanhar de hora a hora a alvura da tua celulose. E como a especificação da tua celulose, ela não é um valor exato, é 80, né, é o mínimo, mas isso quer dizer o quê? Que tu tem uma estatística a ser trabalhada, né? E isso no trabalho é bem mostrado. Então, mostra-se que foi feita a eliminação do hipoclorito aos poucos, né? O tempo de retenção do primeiro, né, reator aqui pós o processo do MCOD, né, era de 30 minutos, né, porém a alvura, né, de 72 estava baixando para 78%. Então, a engenharia concluiu, cara, está tendo pouco tempo de contato entre o peróxido e a soda. Então, vamos fazer o seguinte, ó, né? Aqui havia o quê? Um aumento, né, da consistência por perda, por evaporação de água, né? Veja, a gente tinha aqui, ó, né, essa perda se dá principalmente pelo aquecimento. E aqui tu tinha um engrossador. Esse engrossador, então, remove água. Só que no processo de ele estar removendo a solução líquida no engrossador, né, para aumentar a consistência, tu estava perdendo peróxido e soda. Então, a engenharia sabiamente diz o seguinte, ó, vamos eliminar o engrossador, mantemos a 5% e elevamos essa temperatura para quê? Para ter mais tempo de contato entre peróxido e soda. Isso faz, então, né, com que a tua alvura, que era de 72 para 78, melhorasse, né? E para recuperar, no caso, o pH final, né, para recuperar o pH final da solução, é feito o quê? Por quê? Por que essa dosagem ácida? Porque, assim, ó, se manter a celulose em pH alcalino, ela vai reverter o branqueamento, que é o que a gente viu nessa tabela aqui, ó. Essa reversão aqui, ó. Essa reversão ela é muito maior quando tu mantém pH alcalino. Tá vendo que aqui, ó, se tu mantiver o pH alcalino, tu reverteu 15%, ó. Se tu mantém o pH alcalino, ó, tu reverte, ó, 25%. Agora, quando tu mantém o pH mais próximo a 7, a tua reversão ela diminui. Aqui, ó. Então, é exatamente isso que a engenharia define. Então, vamos acidificar no filtro 3. Para quê? Para nós termos aqui um pH 7 e a nossa alvura, no final do processo, atender a especificação. Então, veja, no início era 60, baixa para 7,2, depois, com a remoção do engrossador, baixou para 7,8, e de 7,8, com a inclusão da da acidificação a pH neutro, chegamos a 80. Então, veja, quantos de vocês, ao lerem o artigo, fizeram essa visão de processo? Quantos de vocês, pessoal? Pergunta. Pamela Martins, Pamela Leal, vocês chegaram
a enxergar o processo dessa forma ou não? Tiago. Sim, estou no processo aqui. Repete, Pamela, desculpa, cortou. Eu digo, eu estou no processo aqui. Não chegou a trabalhar dessa forma. Gustavo, tu chegou a ter tu chegou a visualizar dessa forma o processo acontecendo, Gustavo? Dessa forma, sim, não, senhor. Sim? Não? Não. Letícia. Eu também não, prof. Tá. Mas vocês conseguem se enxergar, Luísa? Tu consegue te enxergar assim, realizando trabalhos dentro da indústria? Tu diz em executar esse tipo de análise, assim? Não só, veja bem, a gente vai até mais longe, né, Luiz? Não é só analisar, mas é propor, né? Sim, acho que sim, assim, eu gostaria, pelo menos, de ter essa posição. Perfeito. E isso a gente chama de competência, tá, pessoal? Competência. E a competência-chave do engenheiro químico é essa. Então, assim, quando a gente fala da disciplina processos industriais, é vocês enxergarem um monte de tubo, vocês enxergarem um fluxograma e entenderem o que está acontecendo em cada etapa e proporem melhorias. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu sei que a Luísa ela está fazendo um trabalho na Braskem, o TCC dela, né? E o teu TCC está envolvendo otimização de um processo, correto, Luísa? Isso. Né? E lá tu está tirando, por exemplo, uma análise que é feita de forma manual hoje, tu está passando isso para um software fazer, correto? Isso. Então, isso é ou não é uma inovação dentro do que tu está fazendo? Sim, com certeza. Veja, tu vai me dizer, professor, mas não é uma inovação disruptiva. Não é disruptiva. Mas é uma melhoria de processo que vai trazer o quê? Ganhos, vai trazer ganhos em resultados. Sim. Por quê? Tu tem já definido mais ou menos o que tu pretende melhorar? Sim, é que na verdade esse projeto eu já executei ano passado, então eu já tenho os resultados da execução do robô, ele já está rodando, enfim, eu tenho esses resultados, então o foco principal é a otimização de horas de trabalho e a qualidade na análise. Então, assim, digamos, o analista ele acaba tendo certos vícios e esses vícios acabam, às vezes, não reproduzindo um ganho em produto final, ganho em produto final? Mas uma análise, são análises de medições, mas exatamente isso. Por tempo, porque o analista nem sempre tem tanto tempo hábil para fazer análise, como ele também tem esses vícios, ele sabe os pontos, digamos, os pontos mais críticos, e ele meio que avalia de forma diferente o que está errado, né? Então, e o robô não vai fazer essa distinção. Ele analisa todos os parâmetros da mesma forma, trazendo uma garantia de confiabilidade maior, né? E esse robô, digamos assim, ele vai pegar, dentro de todos os parâmetros, saiu fora o parâmetro 2, 3 e 4. E ele vai dar opções para como tu enquadrar esses demais parâmetros? Isso, cada execução dele, ele me reporta um relatório. Nesse relatório, ele traz todos os medidores, digamos, que ele avaliou, quais medidores ele considerou apto, né? Passou por todas as regras e todos os parâmetros de avaliação, e quais que desviaram. E ele traz o motivo que desviou. Na regra tal e tal, esse medidor, digamos, não está apto. Aí entra a avaliação do analista, né?
E daí tu vai decidir se troca o instrumento ou não. Isso, basicamente isso. É entender daí mais a fundo por que desviou em tal e tal parâmetro e buscar o ajuste, buscar a manutenção, enfim. Perfeito. E veja bem, nem sempre, pessoal, e aí eu pedi a contribuição da Luísa e ela, de uma maneira muito gentil, nos apoiou. Na realidade, nem sempre a gente vai ter o software para nos apoiar. Muitas vezes vai depender do analista vir aqui coletar uma amostra aqui da mistura, leva para o laboratório, analisa a alvura. Vai lá, coleta outra amostra nesse ponto aqui, leva para o laboratório, coleta outra amostra. Ou seja, nem sempre a gente vai ter um software que vai fazer leitura em tempo real. Mas muitas vezes você, engenheiro químico, vai ter um analista, vai ter aquela pessoa que está trabalhando lá na bancada do laboratório, que vai coletar a amostra e vai te trazer dados. E esses dados, da mesma forma que essa planilha que vocês provavelmente, quando olharam, viram, mas como é que eu vou, por onde eu começo? Vocês, engenheiros químicos, têm que começar a trabalhar no sentido de gerir esse tipo de material. Por quê? Porque você vai ser contratado para trabalhar numa empresa, para gerar esse tipo de material e para analisar esse tipo de material. Nenhum técnico, nenhum químico, nenhum engenheiro químico vai ser contratado somente para atuar com gestão de pessoas, ou somente para tomar cafezinho, ou somente para ter um emprego. Você tem que fazer a diferença. E qual é a diferença do técnico? É saber, analisar um fluxograma, é saber gerar tabelas, é saber interpretar dados e é saber propor melhorias, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ele percebeu, tem problema aqui. Elimina esse equipamento, porque esse equipamento aqui ele não está sendo benéfico para a proposição do nosso trabalho. E em cima disso, ele atingiu o resultado. Então, pessoal, não existe produto melhor, não existe a possibilidade de algo não funcionar. O que existe é nós trabalharmos com técnicas, sim, e fazermos com que a gente tenha a melhor performance, seja com o produto que for. Mas é aquilo, nem sempre a resposta que nós vamos obter vai ser uma resposta com custo adequado. Então, assim, tudo funciona, porém, nem sempre o custo vai ser permissivo. Eu vou dar um exemplo, que nem o pessoal diz, a água vai acabar no mundo. Pessoal, jamais a água vai acabar, porque ela não tem como sair fora do planeta Terra. O que vai acontecer, sim, a água vai ficar cada vez mais difícil de tratar. Então, o custo que nós temos a água hoje, que tu consome 1 metro cúbico de água e tu paga a tua conta ali, sei lá, R$50 para 1.000 litros de água, calcula aí, 50 reais dividido por 1.000 litros, dá em torno de 100, vai dar 5 centavos por litro. Então, talvez daqui 50 anos, daqui 20 anos, eu não vá pagar 50 centavos por litro, 5 centavos por litro, talvez eu vá estar pagando 15, 20, ou até mais. Se, por exemplo, se tu só toma água mineral com gás, tu paga uma garrafinha de meio litro, tu paga R$13, ou R$2 no mercado, que seja. Então, o litro para ti da água já está custando R$4. Então, é esse tipo de análise que vocês, engenheiros químicos, têm que fazer. Tá? E daí aqui eu trago um pouco dessa discussão técnica, que é muito bacana, que ele justifica, que ele conclui que a alvura de 80 foi conseguida na condição de TCF, ou seja, na exclusão do cloro, onde ele teve que fazer, conseguiu adaptar o uso dos equipamentos, sem grandes alterações, então isso foi um grande ganho.
Isso é muito importante, porque tu conseguiu adaptar o teu produto à planta. Show! Então, eles conseguiram fazer isso. Conseguiram obter a alvura. É claro que para alvuras superiores é necessário algumas mudanças, por exemplo, que talvez torne o custo um pouquinho mais elevado, que é o uso de peróxido de hidrogênio. Porém, ele percebeu o seguinte, que se teve ganhos no tratamento de efluente, isso quer dizer o quê? Que todo o resíduo líquido que sai das lavagens, do processo de concentração da polpa, aquele líquido, ele não vai voltar para a etapa de cozimento, ele vai ter que ser tratado e devolvido para a natureza. E, por exemplo, percebeu-se ganho na redução de cor do efluente final e, principalmente, né, na redução da DQO. Então, ou seja, a quantidade de matéria orgânica solúvel reduziu. Né? Isso quer dizer o quê? Que o peróxido foi mais ativo, né, no efluente também. Né? E isso mostra o quê, pessoal? A visão geral do processo. O cara não estava só olhando para a aplicação do peróxido em cima do branqueamento da polpa. Mas, além disso, ele está tendo que observar o efluente que ele está gerando. Ele está tendo que acompanhar o resultado da performance de outro processo, que é o processo de tratamento de efluentes. Então, essa visão macro é a visão que vocês vão ter a partir do momento que vocês estiverem atuando numa indústria. Nem sempre tu vai estar só olhando para a tua bancada, às vezes tu vai ter que estar olhando para o processo, às vezes tu vai ter que estar olhando para os subprocessos que estão sendo envolvidos com base, né, no processo principal. Bom, no material 2, a gente traz a tecnologia para a produção do óleo de soja. E aqui, né, o que esse material da Embrapa traz? Ele traz mais ou menos um resumo do que é a industrialização do soja no Brasil. Então, esse material é muito útil porque ele dá uma visão até de etapas de equipamentos que eu, por exemplo, eu sou um investidor. Eu planto soja. Pô, será que não vale a pena investir nessa área? Bom, a partir desse material eu começo a enxergar isso. E esse material também dá aporte para vocês, futuros empreendedores, venderem ideias. Então, aqui, né, então, é mostrado. Para vocês entenderem, aqui, essa tabela, ela traz uma visão geral da composição do óleo de diferentes fontes, babaçu, mamona, milho. Então, o que muda de um óleo para o outro? Muda a composição dos ácidos graxos. E, aproveitando que eu estou falando em composição de ácidos graxos, por exemplo, se eu pegar o soja, olha aqui, ó. Milho, vamos pegar o milho. Ó, o milho, ele é rico em palmítico, esteárico, oleico, linoleico, linolênico, né? E araquídeo, tá? Então, esses ácidos graxos, em percentual, aqui tem as cadeias. Então, C18, C16, com uma insaturação no 9, C18 com uma insaturação no 9, C18 com uma insaturação no 9, no 12. Bom, dentro desse óleo de milho, por exemplo, né, ele vai apresentar um índice de iodo. O que é o índice de iodo? O índice de iodo nada mais é o teor de insaturações. Então, quanto maior o índice de iodo, mais insaturado é o óleo, ou seja, mais ligações duplas ele vai ter. O índice de saponificação é o quanto de soda é necessário para que eu produza sabão, né? Ou seja, o índice de saponificação ele me diz o quanto de ácido graxo eu tenho disponível nesse óleo. Então, um índice de saponificação alto quer dizer o seguinte, que eu tenho bastante ácido graxo,
por exemplo, aqui o coco, ó. O coco ele tem ácidos muito úteis, né? Por exemplo, para a produção de sabão. Por quê? Porque são ácidos graxos de cadeia menor, né? Então, o índice de saponificação dele é maior. Por quê? Porque o índice de saponificação ele leva em consideração a quantidade de óleo utilizado. Então, por exemplo, para 1 grama de óleo, eu vou ter, não é 1 grama, é mais, o índice de saponificação deve ser umas 10 gramas, mas vamos dizer que seja 1 grama. Então, para 1 grama, eu consigo obter 250 miligramas de sabão. Tá? Então, se eu já utilizar um outro óleo, eu produzo menos. Né? E isso, por exemplo, se eu pego deixa eu ver o que é muito utilizado aqui, ó, sebo de carneiro, ó, índice de saponificação, 190. Isso nos mostra o quê? Que é um outro tipo de material, só que esse aqui é rico em ácido esteárico, que é um excelente sabão, é muito utilizado. Então, o entendimento da composição do éster, né, do triglicerídeo, que nada mais é do que um éster, né, esse triglicerídeo, né, o entendimento dele, e dos seus índices de iodo, que é o grau de insaturação, índice de saponificação, e o título, isso permite com que a gente consiga fazer as escolhas corretas. O que é o título, por exemplo? O título é a temperatura na qual a gordura ou o óleo ele solidifica. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, ó, 1 ou 3 graus, isso quer dizer o quê? Ó? Que a mamona, né, ela, em torno de 1 a 3 graus, ela estaria com um abaixamento da temperatura a 1 a 3 graus, ela fica sólida. Já se a gente pega a gordura de manteiga, ela só vai se tornar líquida a 33, 38 graus. E daí vamos ver o soja. Aqui, ó, óleo de soja. Olha aqui, ó, de 20 a 22 graus, né, a gente vai ter, então, a solidificação. Né? E para que serve esse tipo de informação? Bom, esse tipo de informação serve principalmente quando a gente começa a olhar para os biocombustíveis. Por quê? Porque a composição do ácido graxo, que vai ser oriunda do óleo, né? Quanto mais baixa for a temperatura de solidificação, melhor vai ser a qualidade do teu biodiesel. Porque o que acontece? No motor, eu preciso, né, o meu tanque de combustível, ele vai ter uma bombinha que puxa um líquido. Agora, a partir do momento que eu tiver um sólido dentro do meu tanque de combustível, eu vou ter um problema. E se eu tiver um problema, eu não vou conseguir estar utilizando esse produto com a finalidade que eu preciso. Então, isso ajuda-nos a entender também qual é, através das propriedades físico-químicas, qual é o melhor óleo indicado, né, para determinadas condições. Aqui, né, a banha de porco aqui, ó, de 34 a 43. A gente pode esperar, por que não se faz biodiesel com gordura, né, com gordura animal, por exemplo, gordura de porco? Que a gente vai ter problemas com a solidificação do ácido graxo, né, que no caso vai ser originado do processo de esterificação. Bom, então, voltando aqui, né, eu só trouxe essa planilha para que vocês pudessem compreender que, dependendo da origem do óleo, a composição dos ácidos graxos muda. Obviamente que o nosso foco aqui era o soja, a gente começa a passar, então, pelas etapas produtivas. Então, desde a chegada do grão, dos controles de qualidade necessários, e mostrando para vocês que isso, por exemplo, essa primeira etapa, ela não necessariamente está acontecendo na indústria,
do soja, mas aqui pode estar, pode ser um grande produtor de grãos que ele vai ter o seu próprio silo, que ele vai estar condicionando o seu grão para estar vendendo ele na melhor condição de mercado. Então, no auge da safra, está todo mundo produzindo um monte de soja, e o que está acontecendo? O preço da saca do soja está lá embaixo. Então, eu tenho um silo, eu vou condicionar o meu grão, vou deixar as condições ideais de umidade, vou limpar o meu grão, vou deixar ele especificado. E a partir do momento que a saca do soja começa a subir, eu consigo vender o meu soja com um valor mais agregado. Então, veja, aqui já envolve um controle de qualidade, onde tu tem um processo de armazenamento e em silos secadores, que normalmente vão precisar de um fluxo de ar pré-aquecido. Esse aquecimento pode ser de várias formas, pode ser com vapor, esse vapor passando por dentro de uma serpentina, e tu tendo um fluxo de ar que passa por essa serpentina aquecida. Então, ao mesmo tempo que tu vai estar gerando então calor para o teu grão, tu vai estar promovendo o condicionamento dele nas melhores condições. Outra coisa que é comum também às vezes tu vai estar fazendo injeção do ar dentro do silo e muitas vezes tu tem que refrigerar esse ar, porque nem sempre tu tem condições de clima frios. Às vezes tu está plantando, por exemplo, no Mato Grosso, então lá tu vai ter, por exemplo, muito problema de umidade no ar. E como é que tu vai fazer para remover essa umidade? Então, em vez de tu aquecer esse ar, tu vai resfriar esse ar, onde o resfriamento do ar vai permitir o quê? O atingimento do ponto de orvalho do ar. O que é o ponto de orvalho? É quando a umidade do ar, então, ela precipita, que é a mesma coisa que acontece nos nossos ar-condicionados em casa. Por que o nosso ar-condicionado ele fica pingando líquido? Que ali nada mais é do que a condensação, ou seja, o atingimento do ponto de orvalho, que é quando a umidade do ar passa de ar dissolvido para precipitação na forma de líquido. Então, passa do estado do vapor para líquido. Então, essa característica vai fazer com que tu consiga o enquadramento desses teores de umidade. Então, nem sempre é aquecimento, às vezes tu vai precisar do resfriamento desse ar. Muito bem. Agora sim, chegando então na indústria, esse grão, e aqui a gente, obviamente, isso aqui que eu estou apresentando para vocês não é um mapa conceitual, mas sim traz conceitos sobre determinadas etapas do processo. Então, dentro do mapa conceitual, tu falaria da etapa e conceituaria que nem eu estou fazendo aqui. Então, essa aqui etapa seria a etapa de secagem, processo, batedor, descascador ou facas giratórias. Então, aqui eu estou falando não só da secagem, mas da quebra do grão. Remoção da casca pela operação de peneiramento. Depois, a etapa de pré-aquecimento do grão quebrado, que vai se chamar cotiledones, então, que é o grãozinho do soja repartido. Ok. Tendo, então, o grão descascado, eu posso ir por duas etapas. Ou eu posso fazer a laminação, que é nada mais a prensagem do grão, e levar ele para uma extração com solvente, ou eu posso levar ele para dentro de uma extrusora que vai fazer uma prensagem, entre aspas, a frio desse óleo para remoção sem solvente. Então, o grão de óleo de soja,
o grão da semente de soja, né, ele vai ter um percentual de óleo. E esse óleo, por exemplo, pode ser retirado pelo processo de prensagem. Claro que depois dessa primeira prensagem, que vai ser um processo, digamos assim, mais natural, que não vai envolver a adição de solventes orgânicos, tu depois vai ter que processar, sim, aquela torta prensada, porque ela ainda vai ser rica em óleo. Né? Então, outra, que segundo o material da Embrapa traz, outra vantagem que tu pode implementar depois do processo de laminação é tu fazer o quê? Um cozimento desse grão, o que, segundo o material, mostra que tu vai ter um ganho, né? Principalmente na extração do óleo. Isso vai fazer com que tu consiga, só que é uma operação a mais, operação não, é um processo a mais. Né? E essa etapa a mais vai agregar custo, obviamente. Muito bem, chegamos então na etapa de extração do óleo. Então, uma vez esse material, então, já com área de contato maior, tu embebe ele com solvente. Então, tu vai ter uma extração líquido-líquido, onde tu vai estar removendo o líquido, óleo, do meio da semente e trazendo esse óleo líquido para dentro do solvente orgânico, no caso, o hexano. E, obviamente, que esse hexano, uma parte é perdida, né, porque nenhum processo é 100% vedado, principalmente porque tu vai utilizar vácuo, né, para poder estar fazendo a recuperação a baixas temperaturas desse hexano. Então, tu sempre vai perder um pouco, principalmente, né, nos processos de vácuo. Então, esse óleo extraído vai ser, então, separado. Fase líquida vai seguir um caminho, e a fase sólida, né, que aqui, como está bem mostrado aqui, os flakes vão, né, passar por um processo, né, de tostagem, secagem, moagem, e daí nós vamos ter o farelo de soja desengordurado, e aqui, né, o óleo de soja, né, bruto. Esse óleo de soja bruto, então, por exemplo, aqui a gente tem um processo que eu peguei do chireiro, então a gente olha aqui o grão, balança, ó, os moinhos, né, de rolo, que é o laminador, é um rolo que fica girando, o grão cai ali, ele vai ser esmagado, passa por um pré-aquecedor, mais uma vez é esmagado, e aqui saem os flakes, cai na esteira que conduz, né, para os cestos embebidos em soja. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Isso aqui fica girando nesse sentido aqui. Então, aqui é o início do processo, aqui, então, é o final do processo. Então, o que nós temos aqui? Ó? O soja caindo, obviamente, que aqui tem um dispositivo que abre conforme o volume disponível existente aqui, então esse volume cai exatamente, aqui tu tem o hexano entrando no 1, no 2, no 3. Esse hexano, ele vai ficar constantemente recirculando. Então, veja, o hexano saturado, né, digamos assim, o hexano com óleo, ele vai caindo desse lado da bandeja, e aqui ele vai seguir para a etapa de concentração e extração de solvente, que no final vai ser dado numa coluna de extração, onde tu vai ter o hexano sendo obtido de uma forma exaurida, né, com 99% de hexano e 1% de outras coisas, pode ser, né, um pouco de umidade ou outros elementos, né, e esse solvente já recuperado, então ele entra na etapa final, para uma lavagem final dos grãos, que vão ser descarregados aqui e vão estar alimentando, então,
o grande secador, que vai estar retirando o excesso de solvente, que vai ser armazenado aqui, e, ao mesmo tempo, né, que esse solvente vai sendo recuperado aqui, nós vamos obtendo o óleo aqui. Então, veja, pessoal, de uma forma geral, esse seria o fluxograma, então, do óleo. E aqui, né, no próprio Schreber, ele mostra, né, mais ou menos os consumos que nós vamos ter, né, a quantidade de grãos, a quantidade quilo-hora. Então, por exemplo, no ponto A, aqui em torno de 38 mil quilos de grão por hora com uma umidade a 12%. Etapa B, aqui então, é em torno de 30 mil quilos por hora de flocos extraído e uma entrada de 18 mil quilos por hora de hexano. Ponto C, em torno de 5 mil quilos de vapor hora. Ponto D, em torno de 7 mil quilos hora de óleo, em torno de 20 mil quilos hora de hexano. Veja, aqui, obviamente, tudo a gente pode fazer o balanço de massa aqui. Então, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, esse balanço de massa pode ser avaliado através desses dados passados aqui pelo Schreber. Outra forma de extração é o rota-vapor, que é um pouquinho, não é, o princípio é um pouco diferente desse carrossel aqui, só que esse processo ele vai girando essa mesa e aqui a gente vai tendo a adição, né, do solvente puro digamos assim, no grão, no farelo já exaurido, então entra o solvente puro. Né, e esse solvente puro ele vai recirculando e vai concentrando esse solvente até chegar, né, no solvente com alta concentração de óleo, que é quando entra a semente no início do processo. Então, tu faz uma contracorrente, onde tu vai ter o grão rico em óleo recebendo solvente já quase saturado de óleo, e no final do processo tu vai ter um grão exaurido, já quase sem óleo, e recebendo um solvente quase puro. Né? Então, qualquer óleozinho residual, esse solvente puro extrai. Aqui, né, cada vez tu aumenta mais a concentração de óleo. E aqui, explore, pessoal. Entra nesse link aqui, ó, que daí vocês conseguem olhar uma planta de extração de óleo. Então, aqui, ó, vocês conseguem passar etapa por etapa do processo de condensação, recuperação, até o processo de extração. Então, explorem. Isso vai ser a vida de vocês. Bom, aqui, então, nós vamos ter, no final dessa etapa, então, o óleo bruto. O que é o óleo bruto? O óleo bruto, então, ele vai ter, né, substâncias coloidais, proteínas, fosfatídeos, vai ter ácidos graxos livres, vai ter substâncias que dão cor, né, vai ter também presença de algum hidrocarboneto, né, de algum álcool, de algum aldeído, né, vai ter também substâncias inorgânicas e umidade. Então, esse óleo bruto, ele não vai ter valor comercial. Para isso, ele vai ter que ser refinado. Né? Então, aqui, uma das etapas é tu fazer a degomagem, que a gente mostra aqui. Ó. A degomagem, basicamente, é remoção do quê? Com água, né, o principal processo, é a remoção do que nós chamamos de lecitina, mas que nada mais é uma composição, né, de 60% de fosfatídeos, óleo e umidade. Para dar um exemplo, entra no link aqui, que tem a especificação do que é a lecitina de soja. Então, é um produto hoje comercializado, que tem N aplicações, tá? Inclusive, nessa ficha técnica, mostra quais são as aplicações, né, para a lecitina. Bom, também tem processos de
degomagem sem o uso somente de água, com ácido fosfórico. Qual é a desvantagem? Que tu não vai conseguir obter o produto lecitina. Tu aumenta, sim, a qualidade do óleo, porque tu consegue remover mais a goma, porém, tu não vai ter, né, as características, tu não vai ter o subproduto com qualidade. Bom, além disso, então, esse óleo bruto já degomado, né, ele pode ser, então, aqui é o que a gente obtém o soapstock, ou seja, quando tu faz adição de soda, então tu retira a borra, né, de sabão, né, aqui depois tu faz o processo de destilação a vácuo, onde tu retira, faz a desodorização, tira todos aqueles voláteis. Então aqui tu vai ter, depois de prensado, tu vai ter o óleo refinado, que é o que a gente compra. Bom, mas tu pode, então, hidrogenar, por exemplo, né, esse óleo, e daí para o processo de hidrogenação, com adição de um catalisador, platina, né, um substrato, por exemplo, de carvão, tu vai ter, então, a gordura hidrogenada, que vai ser, então, filtrada, depois tu desodoriza a vácuo, né, com vapor, e resfriamento, e tu vai ter o quê? A obtenção da gordura hidrogenada, por exemplo. Então, aqui, dentro desse site da BS Bios, a gente tem a especificação, por exemplo, de glicerina, né, de óleo degomado, né, que é um dos produtos que eles obtêm, né, entre outros, certo? Farelo. Então, veja, se ele obtém um óleo degomado, é porque eles têm extração do óleo aqui, né? Então, fora o óleo, eles vão ter o farelo. E o que eles também vão produzir? Eles vão fazer o biodiesel. Então, eles têm o biodiesel, eles, pelo processo de destilação, eles podem obter ácidos graxos específicos, né? Também, como tu tem a produção de biodiesel, tu vai ter a produção da glicerina, né? A oleína nada mais é do que um ácido graxo específico, C18, que vão ter diferentes aplicações, né? Que não só a aplicação do biodiesel, que, digamos, seria o produto de menor valor agregado. Mas veja, tu com algumas operações associadas ao teu processo produtivo, tu pode, por exemplo, não só estar produzindo biodiesel, mas tu pode ter produção de ácidos graxos, que em vez de tu, né, fazer a transesterificação, tu vai simplesmente, né, saponificar e acidificar, né? Então, tu remove o sódio e acidifica com um ácido, tu vai obter os ácidos graxos livres, que vão ter N aplicações, né? Na indústria farmacêutica, na indústria, né, de alimentos, que daí isso precisa, obviamente, um entendimento maior, né? Dentro da indústria de biodiesel, né, que o professor também disponibilizou esse segundo material aqui, que é um material muito bacana, por quê? Porque ele mostra o balanço energético envolvido em todo o processo de produção do biodiesel, desde o balanço do consumo de combustíveis fósseis na produção, né, do soja no campo, né, e esse balanço, né, do quanto que esse grão absorve, né, de energia, porque é um crescimento vegetal, então o crescimento biológico é diferente, o cálculo, mas ele também mostra, depois que esse óleo, né, esse grão, então, chega na indústria, ele vai ter que ser industrializado para a produção do óleo, então, quanto de energia é envolvida, depois, processo de produção de biodiesel, transesterificação, obtenção da glicerina, obtenção do biodiesel, o quanto que isso representa em termos de balanço energético. Então, é muito bacana, trabalho bem completo, bem amplo, e que mostra, por final, que realmente, pelo balanço energético, né, o biodiesel, ele
é favorável. Por quê? Porque ele consome menos energia, né? Ou seja, no balanço, tu vai ter algo que vai estar, digamos assim, resultando em vantagem, né? Frente à comparação com o diesel, né? Digamos assim, para te produzir 1 litro de diesel frente a 1 litro de biodiesel, né? O biodiesel, eles comprovam por balanço energético que ele sob um ponto de vista do universo, ele colabora para a redução do consumo de energias fósseis, ou seja, não renováveis. Então, ele é uma energia comprovadamente, através desse estudo, renovável. Ou seja, ele consegue gastar menos do que consumir. E aqui mostra, né, por exemplo, o biodiesel como um produto final, né? Então, ele é um produto, ele tem uma especificação, ele tem uma composição. E aqui mostra um outro subproduto obtido do processo de produção de biodiesel, que é a glicerina. Já esse outro material, ele traz um resumo sobre hidrogenação, né, que em algum momento vocês, quando estudam química orgânica funcional, lá vocês vão estudar hidrogenação, por exemplo, de aldeídos. Hidrogenação de alcenos, né, que são hidrocarbonetos com ligação dupla. De hidrogenação de alcinos, por exemplo, que são operações comumente vistas aonde? Na indústria petroquímica. Mas que o processo é muito semelhante à hidrogenação, por exemplo, que acontece num éster, num triglicerídeo, que também vai ter uma ligação insaturada. Então, como isso acontece? Então, aqui a gente vai ter esse review, né, a nível de indústria. Então, tu vai estar saindo lá daquela disciplina de funções orgânicas, onde tu teve uma introdução de algumas reações químicas que acontecem na química orgânica, e aqui tu vai estar vendo a aplicação dela em óleos. Então, é um material muito útil, porque mostra como isso é levado a nível comercial, que é o que a gente vê aí, as margarinas, as gorduras vegetais amplamente, né, utilizadas na culinária. Por último, por penúltimo, melhor dizendo, a gente viu, então, a questão da polimerização térmica de óleos vegetais. Então, esse aqui é um estudo mais teórico, ele mostra uma análise térmica e faz, então, através de infravermelho, a visualização, né, da quebra das insaturações para a formação de polímeros, né, que vai ser, então, uma polimerização por adição. E, por fim, né, esse trabalho aqui, que isso aí foi, na realidade, um trabalho que eu trouxe, mas que foi a minha dissertação de mestrado, onde aqui eu trago um exemplo, então, que esse aqui é o processo de polimerização do óleo de soja, né? Então, aqui vocês conseguem visualizar como é que fica o óleo de soja polimerizado, né? Então, o que ocorre aqui, ó? É um processo a quente, onde tu as insaturações do soja vão ser, então, rompidas, digamos assim, para a formação de polímeros. Então, a gente vai ter esse óleo polimerizado. Qual é a aplicação desse óleo polimerizado? Pode ser na indústria de tintas, tá? É um polímero, tá? Mas, no meu trabalho, eu apliquei ele na produção de facts, que é esse material aqui, ó. É esse material que é misturado, né, à borracha.
A história do FACTS é que, durante a Segunda Guerra Mundial, só se tinha a borracha natural. Então, buscou-se uma alternativa para a borracha natural. E essa alternativa ela veio, né, através, por exemplo, da vulcanização do soja. Então, quando eu pego esse óleo aqui, acrescento enxofre a esse óleo, eu vulcanizo ele vira um material sólido, que depois de moído, ele fica, parece uma borracha aqui, ó. Está bem consolidado. Esse material é muito utilizado em borrachas de apagar. Aqui mostra um pouquinho, né, da avaliação da mesma forma como a gente viu aquela outra tabela, uma tabela que traz N informações de composição, inclusive, né, do trabalho que foi feito. Aqui algumas, onde é que tu encontra esses materiais para vender, por exemplo, MAPRE e boro, classificado como plastificantes, né, tá aqui, ó, os FACTs, assim como são encontrados. Bom, agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, daí depois do intervalo eu explico o que é o TDE. Pode ser, pessoal?